Oi! Bem, eu não gostaria de dizer isso, mas eu tenho que falar que o ser humano, por vezes, prefere viver na escuridão a ter que enfrentar a luz. Parece algo contraditório, mas podemos então entender, em alguns momentos, que nós somos entulhados por muitas questões que se apresentam em nossa vida. Por outro lado, nos diz ainda Heráclito que na vida nada é permanente, somente a mudança. Olha só, nós estamos em um momento em que cada vez mais ainda encontramos situações que, ao invés de nos clarificar, fazem com que nós fiquemos ainda mais ofuscados, fazem com que nós fiquemos cegos. E é nessa hora que nós temos que parar, talvez voltar a nós mesmos e podemos pensar, podemos refletir que as coisas de alguma forma podem ser diferentes, e a gente vai ver algo, a gente vai vivenciar algo além desse horizonte. Podemos dizer ainda que há mais de 2.500 anos atrás havia uma caverna subterrânea. Nesta caverna havia alguns seres humanos, homens e mulheres, em que eles estavam acorrentados pelo pescoço, estavam acorrentados pelas pernas, e eles só conseguiam olhar para a sua frente, eles só conseguiam olhar para a frente. E sabe o que eles enxergavam? Enxergavam apenas uma pálida sombra que aparecia na parede, que eles enxergavam naquele momento. E essa sombra, ela era projetada principalmente porque atrás, fora da caverna, externamente, havia então uma fogueira, e essa fogueira projetava aquelas sombras para o interior da caverna. E eles ali foram acorrentados desde criança, eles foram acorrentados ali desde pequenos e permaneceram por muitos anos até a fase adulta. Certo dia, certa vez, um desses prisioneiros, ele conseguiu se libertar dessas correntes, e a partir daí, mesmo naquele momento em que ele se viu livre, para ele parecia algo muito estranho, parecia algo muito novo. E ele, naquela situação, naquela dificuldade, ainda não conseguiu sair do lugar, mas ele foi se adaptando e conseguiu então se mexer, conseguiu se levantar, até que então conseguiu sair daquela caverna por aquele buraco profundo, por uma única abertura que tinha naquela caverna subterrânea. Ocorre então que no momento que ele conseguiu ver o que tinha lá fora, ele apenas viu uma claridade muito intensa, e isso fez ofuscar os seus olhos, e ele ficou realmente cego naquele momento, e ele teve que fechar os olhos para então adaptar a sua visão àquilo tudo que ele estava vendo. Em dado momento, ele conseguiu olhar, ele abriu os olhos, conseguiu ver o céu, viu as nuvens, ele pôde ver o sol que estava então ao seu redor. E olhou para os seus lados e viu que havia então árvores, florestas, jardins, a natureza, animais. Ele viu algo que ele ficou assim totalmente maravilhado com o que ele estava vendo, com o que ele estava vivenciando naquele momento. Acontece que ele então começou a desfrutar daquilo que ele jamais pensou que aquilo poderia existir. Em dado momento, ele pensou que ele deveria retornar à caverna e levar aquilo tudo que ele tinha visto, que ele tinha vivenciado, para aqueles outros prisioneiros, para os seus amigos, para aquelas pessoas que conviviam com ele. E ele voltou imediatamente, e quando chegou à caverna, estava lá todo entusiasmado, estava ali vibrante, e voltou para aquelas pessoas falando o que ele tinha visto, mas elas olharam para ele desconfiadas.
e compreenderam que ele poderia estar louco. Ele estava louco, parecia estar totalmente numa visão, num mundo totalmente diferente, em que eles não conseguiam compreender. E eles ainda disseram que ele estava enxergando muito menos do que quando ele saiu daquela caverna. Mas aquele homem liberto, ele pôde compreender com certa paciência, com certa calma, aquela resistência daquelas pessoas, porque elas realmente nunca tinham vivenciado aquela situação. E também com todos nós podem acontecer situações parecidas. Essa, na verdade, é uma história, uma parábola em que nos traz Sócrates, e que nesse tempo de milênios, o próprio Sócrates trouxe essa palavra, essa vivência de Platão, que nos traz um recorte da sua vida, um recorte da sua vivência perante o mundo. E nisso, muitas vezes, nós vivenciamos situações assim, em que parece às vezes algo assim contrastante, mas nós muitas vezes preferimos as sombras, aquela escuridão do que a gente vivencia, ao poder vivenciar algo novo e muito melhor, talvez uma luz que vai nos clarificar. Mas a gente tem aquele medo do novo, o medo daquele desconhecido, e preferimos ficar no nosso comodismo, no nosso conforto, ao realmente ter que sair daquelas correntes, de ter que realmente demonstrar aquela força, enfrentar esse novo mundo que se apresenta para nós. E ainda assim, talvez nós vivenciamos situações que parecem complexas, parecem difíceis, parecem situações em que a gente vai se afogar nelas, porque a gente não consegue enxergar, não consegue agir, não consegue fazer mais nada, parecemos acorrentados como aquelas pessoas. Mas a gente tem que lembrar, na verdade, nada é permanente, a não ser a mudança. O que a gente tem que compreender? Que esses momentos complexos, momentos assim difíceis, podem ser momentos de fortalecimento, podem ser momentos de reconstrução, em que, por exemplo, como aquela história da fênix, ela pode ressurgir da escuridão, ressurgir das cinzas e poder agora voltar muito mais forte e poder agora alçar voos e voltar realmente numa situação muito melhor. Ainda assim, nós podemos compreender a partir dessa ideia, a partir desse conto, dessa história, que o próprio Cristo, lá em João 8:12, ele nos fala justamente isso, que ele diz para aquela multidão em que ele estava próximo, e dizia: eu sou a luz do mundo, aquele que andar comigo jamais viverá nas trevas, mas sim, ele vai encontrar a luz da vida. E é nesse sentido que nós temos que, com certeza, fortalecer a nossa fé, porque a nossa fé pode ser que mesmo nessas densas trevas, ela vai resplandecer na luz, numa luz muito mais viva. Obrigado a vocês, desejo um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia de muita luz para cada um de vocês, e se Deus quiser nos encontraremos em um próximo momento. Então até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!